Você já acordou hoje? Pegou o celular? Fez um Pix? Passou o cartão no mercado? Se sim, parabéns. Você já pagou o imposto hoje. E não tô falando de IPTU, nem de imposto de renda. Tô falando do IOF, o famigerado Imposto sobre Operações Financeiras. Ah, mas eu nem vi isso. Claro que não viu. O IOF é um dos impostos mais sorrateiros do Brasil. Ele não chega por correio. Não aparece na fatura da luz com destaque. Mas tá lá, sempre. Escondido em cada movimentação que você faz com seu dinheiro. E o pior, a maioria das pessoas nem sabe que ele existe. Quer um exemplo? Você paga IOF quando usa cartão internacional, faz empréstimo, manda dinheiro para fora, investe em certos fundos, ou seja, você movimenta o dinheiro, o governo pega um pedacinho, simples assim. E aí você pensa, mas isso afeta mesmo a minha vida? Afeta. E muito. Porque o IOF atinge pobres, ricos e a classe média, mas de jeitos diferentes. Vamos por partes. A classe média usa crédito o tempo todo. Cartão, parcelamento, financiamento, boleto. E cada vez que usa, paga juros. E dentro dos juros, tá o IOF. Sabe aquele contrato de financiamento do carro? Aquele parcelamento da geladeira? Ou até aquele empréstimo no banco? Pode apostar, tem IOF ali no meio. Muitas vezes você nem percebe, mas está pagando por ele todo mês. E o pior, quanto mais você financia, mais IOF você paga. Classe alta. Os ricos pagam IOF de outro jeito. Eles não parcelam no carnê. Mas investem fora do Brasil, compram ações internacionais, mandam dinheiro para o exterior. Tudo isso tem IOF. Às vezes, só numa remessa, o cara paga milhares de reais em IOF. Mas para quem tem muito, dói menos. Classe baixa, a galera mais humilde sente o IOF na veia. Sabe por quê? Porque geralmente não tem escolha. Precisa pegar empréstimo para comprar comida, consertar a moto, pagar a conta de luz. E esses empréstimos costumam ser os mais caros, com os juros mais altos. E o IOF tá lá, colado. Quanto mais vulnerável a pessoa é, mais pesado esse imposto fica. É um imposto que pesa mais no bolso de quem tem menos. E o mais cruel? Muita gente nem sabe que pagou, só vê que o valor tá diferente. Ou que veio mais caro que o esperado. É o IOF agindo escondido. Agora me diz, você sabia disso tudo? Sabia que tem um imposto que entra no seu bolso sem você perceber, todos os dias? Sabia que o governo pode mudar o valor desse imposto sem pedir autorização para o Congresso? Pois é. Esse é o poder do IOF, um imposto discreto, silencioso, mas que come seu dinheiro todo santo dia. E a maioria nem nota. Agora que você já entendeu onde o IOF te pega no dia a dia, a pergunta que importa é: quem criou isso? E por quê? O IOF nasceu em 1966. É um imposto antigo, criado ainda na época da ditadura militar, durante o governo Castelo Branco. A ideia era simples: controlar o mercado financeiro e monitorar movimentações de capital. Mas o tempo passou. O Brasil virou outro, e o IOF, que era para ser uma ferramenta de regulação temporária, virou um ralo de dinheiro permanente. Quem decide sobre o IOF hoje é o Poder Executivo, ou seja, o presidente da República e sua equipe econômica. Não precisa passar pelo Congresso, não precisa de aprovação dos deputados, não precisa de lei complementar. Basta uma canetada do Ministério da Fazenda ou do presidente. Isso dá ao governo um superpoder: aumentar ou reduzir o IOF quando quiser, sem negociação política, sem debate público, sem consulta popular. E isso acontece direto. Em setembro de 2021, por exemplo, o governo Bolsonaro anunciou a redução do IOF em operações de crédito. O motivo? Dar um alívio na economia e estimular o consumo. Pareceu um gesto generoso, mas logo depois veio a compensação. O mesmo governo aumentou outros impostos para cobrir o buraco. Ou seja, tirou de um lado e cobrou do outro. Em 2022, o mesmo IOF foi zerado nas transações cambiais. Isso mesmo. Quem manda dinheiro para fora do Brasil ficou isento da cobrança. Essa decisão beneficiou principalmente os mais ricos, que fazem remessas e investimentos internacionais com frequência. Já em 2023, o IOF voltou a subir em certas operações de crédito. A verdade é que o IOF virou uma espécie de botão de emergência. O governo usa quando precisa de caixa, quando quer estimular ou frear o consumo, ou quando precisa tapar um rombo. E quem paga a conta, adivinha? A população. E o mais curioso é, esse imposto não tem cara, não tem símbolo, não tem cobrança visível. Ele aparece ali, pequenininho,
escondido no extrato, diluído no financiamento, no câmbio, na fatura do cartão. Ninguém faz campanha contra ele. Ninguém defende ele publicamente. Ninguém debate o IOF no horário eleitoral. Mas ele está sempre lá. A arrecadação com o IOF gira em torno de 40 bilhões de reais por ano. Isso mesmo, 40 bilhões, saindo do bolso de quem parcela, empresta ou investe. Para comparar, é mais do que o Brasil gasta com o Bolsa Família em vários meses. Mas ninguém fala disso. É como se o IOF fosse invisível, exceto para os cofres do governo. E por que os governos gostam tanto do IOF? Primeiro, porque é rápido. Ao contrário de outros impostos, ele não precisa tramitar no Congresso, não enfrenta oposição, não corre o risco de ser barrado por deputados. É só publicar um decreto e pronto. O novo valor entra em vigor no dia seguinte. Segundo, porque ele pega o dinheiro na fonte. Você não precisa declarar, não precisa pagar por fora. Ele já vem descontado na operação. É fácil, silencioso e muito lucrativo. E o terceiro motivo é político. O IOF é invisível o bastante para não gerar desgaste. Ninguém faz protesto por causa do IOF. Mas já imaginou se, amanhã, o governo anuncia que o IOF vai subir em todas as compras parceladas? Quem vai sentir primeiro? A classe média. E se subir no crédito rotativo? Aí quem sente é quem está endividado. E se aumentar sobre operações internacionais? Os investidores e os ricos vão chiar. Ou seja, o IOF é uma ferramenta de ajuste fino, usada conforme a conveniência do momento. Governo quer estimular o consumo? Abaixa o IOF. Quer frear a economia? Aumenta. Quer arrecadar rápido? Sobe a alíquota. E tudo isso pode acontecer de uma hora para outra. Não precisa nem ser anunciado em rede nacional. Basta uma publicação no Diário Oficial, que quase ninguém lê. Isso significa que qualquer brasileiro hoje está sujeito a pagar mais IOF amanhã, sem saber, sem entender e sem ser consultado. O IOF virou uma arma econômica silenciosa que o governo pode usar sem fazer barulho. E como tudo na política, isso tem consequência. Quando um imposto afeta mais os pobres, ele é injusto. Quando afeta mais os ricos, gera conflito. Quando afeta todo mundo e ninguém percebe, ele é perigoso. E o IOF é isso, um imposto que não aparece na propaganda, mas aparece no seu boleto. E se ninguém cobra transparência sobre ele, ele vai continuar assim, invisível, mas ativo. Inofensivo no nome, agressivo no impacto. E a cada nova crise, nova mudança econômica ou novo presidente, o IOF pode ser usado como alavanca ou como escudo. Alguém decide, a população paga, e ninguém diz nada. O IOF parece um detalhe técnico, uma sigla pequena no meio de contratos complicados. Mas a verdade é que ele escancara um problema muito maior. Como o Brasil trata os impostos? No país onde quem ganha pouco paga proporcionalmente mais do que quem ganha muito, o IOF é o símbolo dessa distorção. Ele não pergunta se você tem condições de pagar. Ele só aparece e leva um pedaço do seu dinheiro. Tudo o que o IOF toca fica mais caro. O crédito, o câmbio, o seguro, o financiamento, o investimento, e ele pesa mais justamente para quem tem menos margem para errar. Quem tem dinheiro sobrando, paga IOF sem sentir. Quem vive no limite, sente na pele, ou no bolso. E sabe o que é pior? O IOF deveria ter prazo para acabar. Mas nunca acaba. Governo entra, governo sai, e ele continua ali, firme, arrecadando. E quando alguém questiona, a resposta é sempre a mesma. É necessário. Mas necessário para quem? Para o cidadão que não consegue nem enxergar esse imposto? Ou para o Estado que precisa sempre de mais? O problema não é só o imposto, é a forma como ele é escondido. E quando um imposto é escondido, ele não pode ser cobrado. Não pode ser discutido. Não pode ser fiscalizado. O IOF é o imposto do silêncio, e talvez por isso ele dure tanto. Mas agora que você sabe o que ele é, como ele funciona e onde ele age, talvez seja a hora de falar dele. Porque política é isso, entender o que tiram de você e exigir que expliquem. E se esse vídeo te ajudou a entender melhor o IOF, já faz uma coisa. Se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com alguém que nunca ouviu falar disso. Porque deu muito trabalho transformar esse assunto chato num vídeo simples. E a gente só vai conseguir fazer mais, se mais gente souber.